Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galiléia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então chegou à Galiléia, os galileus receberam-no bem, porque tinham visto tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa, pois também eles tinham ido à festa. Assim, Jesus voltou para Caná da Galiléia, onde havia transformado a água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho que estava morrendo. Jesus disse-lhe: se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse: Senhor, desce, antes que meu filho morra. Jesus lhe disse: podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: a febre desapareceu ontem, pela 13h. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito: teu filho está vivo. Então, ele abraçou a fé, juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus. Realizou quando voltou da Judéia para a Galiléia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos pouco a pouco nos aproximando da festa da Páscoa de Jesus ressuscitado. Esta festa linda da Igreja, a Páscoa do Senhor. Celebrarmos o dom da salvação, a salvação eterna que Cristo conquistou para nós por sua Páscoa de morte e ressurreição. Pelo fato de estarmos próximos desta festa, ontem, o 4º domingo da Quaresma, foi o domingo em que nós todos fomos convidados à alegria. Um domingo conhecido como Letare. Alegrar-se no Senhor, justamente porque Ele é o nosso Salvador. Aqueles que creem em Jesus como Senhor, como Salvador, experimentam em seus corações esta alegria profunda que nada e ninguém podem arrancar. É a alegria de um coração tomado pela vida de Deus. É a alegria de um coração que faz a experiência do amor redentor de Deus. Alegrar-se. Nós todos, irmãos e irmãs, como discípulos e discípulas de Jesus, nós todos temos o direito
de viver a caminhada cristã na alegria do Senhor, porque cremos em Jesus Cristo como nosso único Senhor, nosso único Salvador. Estamos na Quaresma, caminhamos passos firmes para celebrar o mistério pascal de Cristo e com este mistério a certeza da nossa vitória, a certeza da nossa salvação. O próprio Jesus, ao falar da sua missão como Messias Salvador, num determinado momento, como nós podemos ver nos Evangelhos, principalmente no Evangelho de São João, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. No capítulo 6 do Evangelho de São João, quando nós lemos aquele discurso maravilhoso que Jesus faz a respeito do pão da vida, nós nos deparamos com alguns versículos em que Jesus afirma: quem comer deste pão viverá eternamente, quem beber deste sangue viverá eternamente. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. É impressionante percebermos como as pessoas, pela fé em Jesus como Senhor e Salvador, como as pessoas fazem a experiência daquela vida abundante, aquela vida em plenitude prometida por Jesus, esta vida que Ele conquistou para nós em sua Páscoa de morte e ressurreição. Quem de fato cultiva esta comunhão de fé com Jesus, esta comunhão de fé em Jesus como Senhor e Salvador, tem a vida e abundância. E mesmo que em muitas circunstâncias da própria vida, esse irmão, essa irmã se deparam com situações de morte, Jesus garante: aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Por isso que no Evangelho de hoje, nesse capítulo 4 do Evangelho de São João, nós nos deparamos com esse momento tão prodigioso que Jesus cura o filho de um funcionário do rei. O filho de um funcionário do rei. Esse homem vai ao encontro de Jesus. E ele vai ao encontro de Jesus porque ele já tinha ouvido falar em Jesus, dos milagres, os prodígios. A fama de Jesus se espalhava por toda a Judéia, por toda a Galileia. Sendo assim, a fama de Jesus, a notícia da fama de Jesus, tocou o coração daquele homem, despertou o coração daquele homem a fé de que em Jesus nós encontramos ressurreição e vida. Jesus curou enfermos, Jesus libertou pessoas da escravidão do mal, da escravidão do demônio, da escravidão do pecado. Jesus fez milagres, Ele transformou a água em vinho, multiplicou os pães, andou sobre as águas do mar da Galileia. Sua fama se espalhava e muitas pessoas, ao ouvir a notícia da fama de Jesus, eram despertadas à fé em Jesus como Senhor e Salvador. Eram despertadas à fé de que Jesus é a ressurreição e a vida. E por isso esse funcionário do rei foi ao encontro de Jesus.
e apresentou a Jesus esse pedido, o pedido para que o seu filho fosse curado, porque ele estava morrendo. Os pais que se encontram aqui nesta Santa Missa, no Santuário do Pai das Misericórdias, os pais que nos acompanham pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, nesta tarde, vocês, pais, são curados desta fé tímida, desta fé ainda marcada por muitos medos e inseguranças, sobretudo aqueles pais que vivem dramas terríveis, dramas, tristezas, inseguranças, medos, frustrações terríveis em relação a todos os problemas que estão vivendo os seus filhos. Talvez o seu filho, talvez a sua filha tenha uma doença física, biológica muito grave. Jesus está no meio de nós e pelo poder de sua palavra Ele nos diz: eu sou a ressurreição e a vida. Peça a mim, clame a mim, creia no poder do meu nome, creia que eu sou a ressurreição e a vida e que eu posso libertar o seu filho dessa doença de morte. Talvez a doença do seu filho, da sua filha, seja uma doença espiritual, uma doença espiritual de pecado, pecado grave, uma vida completamente desviada dos caminhos de Deus, do amor de Deus, vida de crime, vida de escravidão nas drogas, no álcool, numa sexualidade completamente corrompida pela imoralidade, descomprometida essa sexualidade com a vocação autêntica ao amor. Pai, mãe, é para vocês a palavra de Jesus nesta tarde. Eu sou a ressurreição e a vida. Clame a mim, peça a mim. Para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. O funcionário do rei insistiu, pediu mais uma vez a Jesus que ele descesse para Cafarnaum antes que o seu filho morresse. E Jesus lhe disse: podes ir, teu filho está vivo. Ele está dizendo hoje, nesta tarde, neste momento, aos pais e mães aqui presentes: podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. E depois, ele ouviu a notícia de que de fato seu filho estava vivo, o seu filho tinha sido curado, exatamente naquela hora em que Jesus proclamou a sua palavra de vida, a sua palavra de ressurreição. E o que aconteceu com aquele funcionário do rei? Ele abraçou a fé, juntamente com toda a sua família. E é interessante que o evangelista São João, no final do evangelho que há pouco proclamamos, diz assim: esse foi o segundo sinal de Jesus. Segundo sinal de Jesus. O evangelista São João, ele prefere
utilizar muito mais a palavra sinal do que a palavra milagre ou a palavra prodígio, porque um sinal aponta para uma realidade muito mais profunda. Esse funcionário do rei era pagão. O grande sinal de Jesus aqui é a vontade de Deus de manifestar o dom da salvação a todos os povos. Jesus não veio somente para salvar o povo judeu, Ele veio para ser salvador de todos os povos, de todas as nações, de todas as raças, línguas, culturas, de todos os tempos. Não sei se vocês se recordam, mas no Evangelho de São João, o primeiro sinal realizado por Jesus aconteceu exatamente em Caná da Galileia. Qual foi o sinal que aconteceu em Caná da Galileia, segundo o Evangelho de São João? Vocês se recordam? Sim ou não? Qual foi? Beleza, transformou a água em vinho. Sinal de nosso Senhor. Sinal de nosso Senhor. Não foi um milagre qualquer, transformar a água em vinho. Contando ainda com a intercessão da Virgem Maria, Nossa Senhora, que estava ali naquela festa de casamento em Caná da Galileia. A minha hora ainda não chegou, disse Jesus a Maria, não foi? A minha hora ainda não chegou. A hora de Jesus é sua Páscoa. A hora de Jesus é sua paixão, morte e ressurreição. Ainda não chegou. Mas Ele realiza aquele prodígio, transforma a água em vinho, porque o vinho simboliza o reino de Deus. O banquete de Deus com a humanidade. Esse matrimônio místico, esta aliança eterna, que nós participaremos quando chegarmos na glória de Deus, de forma plena, porém nós já somos participantes desta nova e eterna aliança, pela graça de nosso Senhor. Jesus é o vinho novo, Jesus é o vinho do reino de Deus. Aquele que pela fé bebe o vinho novo que é Jesus, mesmo que morra, viverá. Faz essa experiência bonita de passar da morte para a vida, de passar de uma vida desorientada, uma vida marcada pela imoralidade, pelo pecado, pela doença, pelo sofrimento, a uma vida de consolação do amor de Deus, uma vida motivada pela esperança da vitória de Deus na própria vida, na própria família. É a água transformada em vinho. Participantes do reino eterno de Deus. Este foi o primeiro sinal. E o segundo sinal? É uma família pagã que crê no Senhor. É uma família pagã que se converte à fé em Jesus como Senhor e Salvador. Porque aquele funcionário do rei acreditou que Jesus era a ressurreição e a vida. Ele o buscou Jesus, suplicou a cura do seu filho que estava morrendo e recebeu a graça. Mas muito maior do que a graça da cura do seu filho que estava morrendo, ele e sua família se converteram a Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida.
Essa é a garantia que todos nós temos, irmãos e irmãs, e é por isso que quem é pai, que quem é mãe, mesmo que a sua fé seja tímida, mesmo que a sua fé seja muitas vezes marcada por medos e inseguranças diante dos dramas vividos pelos seus filhos, quem é pai, quem é mãe, pode crer em Jesus como ressurreição e vida, pode suplicar a Jesus a graça da salvação dos seus filhos. Nós ouvimos na primeira leitura essa linda profecia de Isaías, é o capítulo 65 do profeta Isaías, quando, ao vislumbrar a obra de Deus, Isaías profetiza no nome do Senhor: eis que eu criarei novos céus e nova terra. Coisas passadas serão esquecidas, não voltarão mais à memória. A novidade de Deus é Jesus ressuscitado. Céus novos e uma terra nova, irmãos e irmãs, já estão acontecendo em Jesus ressuscitado. É claro que toda a humanidade caminha para o momento da plenitude de céus novos e uma terra nova, mas essa graça já está acontecendo em Jesus ressuscitado, e por isso aqueles que creem em Jesus como ressurreição e vida, experimentam na própria vida céus novos e uma terra nova. Aqueles que creem em Jesus como ressurreição e vida se comprometem a construir, dia após dia, céus novos e uma terra nova, e constrói céus novos e uma terra nova no mundo em que vivemos, justamente porque, pela graça de Deus, esses irmãos e irmãs têm um coração novo. Quem tem um coração novo colabora com a construção de céus novos e uma terra nova. Quem crê em Jesus conquista a graça da salvação não somente para si, mas também para a sua família, para a sua casa, para o seu lar. Céus novos, terra nova, famílias novas, humanidade nova, humanidade nova. Ao falar da família, que é agraciada com a vida de Deus, o profeta Isaías diz assim: eu também exulto com Jerusalém e alegro-me com o meu povo. Ali nunca mais se ouvirá a voz do pranto e o grito de dor. Vejam bem, irmãos e irmãs, vejam bem. Isso aqui já aconteceu em Jesus ressuscitado. E aqueles que se confiam a Ele, experimentam dEle, recebem dEle esta força para não mais gritar de dor, para não mais viver a vida na lamentação, porque Jesus é a ressurreição e a vida. E continua a profecia de Isaías: ali não haverá crianças condenadas a poucos dias de vida, e nem anciãos que não completem seus dias. Será considerado jovem quem morrer aos 100 anos, e quem não alcançar 100 anos, passará por maldito. Construirão casas para nelas morar, plantarão vinhas para comer seus frutos. Promessas de Deus que se cumprem na vida de quem crê em Jesus como ressurreição e vida. Coração novo, família nova, humanidade nova. Quem crê em Jesus como Senhor e Salvador
quem testemunha com a vida que Ele é ressurreição e vida, trabalha para colaborar com a manifestação de céus novos e uma terra nova. Trabalha para fazer da sua família uma família nova. Nova no sentido de uma família comprometida com a vida de Deus, de uma família comprometida com a palavra de Deus. Coração novo, família nova, humanidade nova. Ali não haverá crianças condenadas a poucos dias de vida. Que coisa linda! Família nova, santuário da vida, que sabe perfeitamente valorizar o dom da vida, Famílias comprometidas com o reino da vida, a ponto de dizer não à cultura da morte, à cultura do aborto, à cultura da segregação, da indiferença em relação à vida de uma criança gestante, uma criança que está sendo gestada no ventre de sua mãe. Coração novo, família nova. Pessoas, portanto, comprometidas com a manifestação de céus novos e uma terra nova no mundo em que vivemos, na sociedade em que vivemos, na humanidade em que vivemos. Isso não é utopia. Isso é obra de Deus, para a qual todos nós, irmãos e irmãs, somos convidados a participar, a contribuir. Pais e mães, trabalhem, com fé em Deus, com fé em Jesus, que é a ressurreição e a vida. Trabalhem, rezem, se dediquem a Deus, se dediquem à fé, a fé de vocês em Jesus como Senhor e Salvador. Se dediquem, e certamente vocês construirão famílias novas em Deus, famílias que verdadeiramente sejam comprometidas com a ressurreição e a vida, famílias que também valorizam os anciãos, os idosos, como profetiza Isaías. Ali não haverá crianças condenadas a poucos dias de vida, nem anciãos que não completem seus dias. Nossos idosos, nessas famílias, são valorizados, são acolhidos, são respeitados, sua dignidade é promovida. Os jovens, como os jovens devem ser valorizados em nossas famílias, respeitados, valorizados em suas virtudes, em suas energias. Será considerado jovem quem morrer aos 100 anos, e quem não alcançar 100 anos passará por maldito. Construirão casas para nelas morar, plantarão vinhas para comer seus frutos. A família é o santuário da vida, a família é o santuário do amor. Pais e mães, nosso Senhor pede a vocês que assumam com coragem a fé em Jesus como ressurreição e vida. Peça, suplique, testemunhe, profetize. E certamente você, pai, certamente você, mãe, vai conquistar a graça de céus novos e uma terra nova para a sua família. E você poderá proclamar de fato: a minha família em Jesus é nova. A minha família em Jesus está capacitada para também manifestar céus novos e uma terra nova no mundo em que vivemos. Quando muitas vezes nos deparamos com uma sociedade
que não valoriza o dom da vida, uma sociedade que não respeita o valor da família, uma sociedade que despreza a dignidade do matrimônio entre o homem e a mulher. Nesse contexto, como as nossas famílias precisam ser famílias novas, novas em Deus, novas em Deus. Mas aí, irmãos, para isso, irmãos e irmãs, nós precisamos todos crer em Jesus como a ressurreição e a vida. Ele que nos liberta da escravidão do mal, da escravidão do pecado, aquilo que mata a vida de Deus em nossos corações, o pecado. Ele nos liberta desse mal, para que a partir de um coração novo, possamos contribuir com a edificação de famílias novas e assim manifestar céus novos e uma terra nova no mundo em que nós vivemos. O nosso mundo precisa muito de famílias comprometidas com o Evangelho, a ponto de também colaborar com a conversão de muitos para Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Interessante que ontem, neste quarto domingo da Quaresma, nós ouvimos como Evangelho, o Evangelho de São João capítulo 3, aquele momento em que o evangelista São João nos apresenta o diálogo entre Jesus e Nicodemos. E falando de sua obra redentora, Jesus disse para Nicodemos: Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Eu creio nesse amor de Deus. Eu creio que mesmo que o seu filho, a sua filha hoje esteja vivendo uma situação de derrota, no mal, no pecado, na imoralidade, no crime, eu creio que Jesus, Ele não veio para condenar o seu filho, Ele não veio para condenar a sua filha, mas Ele veio para salvar. E você pode, pai, e você pode, mãe, conquistar da graça de Deus a salvação do seu filho, a salvação da sua filha, na medida em que você crescer ainda mais na sua profissão de fé em Jesus como a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Como funcionário do rei que acreditou e não somente conquistou da graça de Deus a cura do seu filho que estava morrendo, mas ele conquistou da graça de Deus a conversão de toda a sua família, sinal de Deus, da vontade amorosa de Deus que quer salvar todos os povos de todas as nações. O seu filho, pai, mãe, a sua filha, pai, mãe, não ficarão fora dessa graça. Mas é preciso que nós criamos que Jesus é a ressurreição e a vida. É preciso que com coragem nós testemunhemos que Jesus é a ressurreição e a vida. Coração novo, família nova, humanidade nova. Eu creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, nesse silêncio no qual nos encontramos, antes de nós fazermos a oração à Sagrada Família, como foi produzida esta oração pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco, nós podemos agora rezar. Estamos todos reunidos no nome do Senhor para a celebração desta Eucaristia,
reunidos em torno do altar da palavra e do altar eucarístico. Jesus está no meio de nós. Ele que é a ressurreição e a vida, está no meio de nós. E ouve o clamor do seu coração, meu irmão. Você que é pai, você que é mãe, ouve o clamor do seu coração, que pede por seu filho, que pede por sua filha, que pede por sua família. Ouve o clamor. Apresente agora o seu filho, a sua filha. Apresente agora os seus entes queridos. Aqueles que estão mortos por causa do pecado. Aqueles que estão mortos por causa da maldade do mundo, do crime, das drogas. Apresente agora. Reze por ele, reze por ela. Apresente também seu filho acometido por uma doença grave, por uma doença psicológica, emocional, porque Deus tem propósitos de salvação também. Mesmo que você não consiga enxergar uma cura miraculosa em relação a essa doença do seu filho, da sua filha, essa doença física, essa doença biológica, essa doença psicológica, afetiva, emocional. Saiba, pai, saiba, mãe, que Deus tem propósitos de salvação em relação a este filho, em relação a essa filha. Peça, portanto, com confiança no poder de Deus. Peça a Jesus, que é ressurreição e vida, para que o milagre aconteça na vida desse filho, na vida dessa filha. Obrigado, Jesus, porque vós estáis no meio de nós, como Senhor, como Salvador, vós que sois a vida e a ressurreição. Eu vos entrego, Senhor, a minha família e a família desses irmãos e irmãs aqui presentes, e os que rezam conosco pelo sistema Canção Nova de comunicação. Porque vós sois a ressurreição e a vida, nós vos confiamos, Jesus, nossas famílias. Todas as manifestações de morte nas nossas famílias, doenças, sofrimentos, pecados, enfermidades, tribulações, divisões, brigas, fracassos, frustrações, traições. Vós sois a ressurreição e a vida, e por isso nós vos pedimos, Jesus, manifestai o vosso poder salvador, o vosso poder redentor em nossas famílias, em nossas casas. Como suplicou com fé aquele funcionário do rei do Evangelho, também nós vos suplicamos, Jesus, com fé. Curai as nossas famílias, libertai as nossas famílias de todo mal, de toda morte, de toda manifestação de morte, porque vós sois a ressurreição e a vida, para que nós tenhamos famílias novas, famílias que sejam verdadeiros santuários da vida, santuários do amor, e famílias que possam depois contribuir, Senhor, com a manifestação de céus novos e uma terra nova no mundo em que vivemos. Obrigado, Jesus. Nós os bendizemos. E convosco, Jesus, nós bendizemos o Pai e o Espírito Santo. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. E agora todos de pé, nos voltando para a imagem da Sagrada Família,
Vamos rezar juntos a oração à Sagrada Família. Jesus, Maria e José, em vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor. Confiantes, a vós nos consagramos. Sagrada Família de Nazaré, tornai também as nossas famílias lugares de comunhão e cenáculos de oração, autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Sagrada Família de Nazaré, que nunca mais haja nas famílias episódios de violência, de fechamento e divisão. E quem tiver sido ferido ou escandalizado, seja rapidamente consolado e curado. Sagrada Família de Nazaré, fazei que todos nos tornemos conscientes do caráter sagrado e inviolável da família, da sua beleza no projeto de Deus. Jesus, Maria e José, ouvi-nos e acolhei a nossa súplica. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.